Olá, sejam muito bem-vindos ao EloCare, que é um sistema de gestão de clínica. Foi desenvolvido por mim, Ethan, Túlio Vilela e João Augusto, e nós desenvolvemos essa aplicação na tentativa de eliminar gargalos operacionais entre diversas entidades, tais quais, por exemplo, triagem, atendimento, farmácia, consultas, medicamentos, agendamentos também. Todas as entidades aí, né, que envolvem um contexto hospitalar. E a nossa decisão foi de utilizar um banco de dados não relacional, como o MongoDB, pela agilidade. Porque em ambientes de saúde, os fluxos de dados mudam muito rapidamente. E um modelo sem esquemas rígidos permite que a aplicação evolua sem interrupções e que migrações complexas, né, que são geralmente exigidas pelos bancos de dados tradicionais, não existam, e se existirem, que ocorram com maior tranquilidade. Então, eu estou mostrando aqui alguns dos nossos campos, né? Cada perfil tem uma área especializada dentro da nossa aplicação. Eu estou aqui dentro da página do administrador. Ele tem mais funções, né? Porque para que o administrador possa ali estar gerenciando de uma forma mais ampla cada uma das atividades do sistema. Mas a nossa proposta se baseia mais nesses últimos 5 itens aqui: agendamento, fila de atendimento, histórico de pacientes, triagem e farmácia, que é onde nós registramos medicamentos e fazemos controle deles. E bom, além da flexibilidade, eu também queria ponderar que o modelo relacional ele oferece um escalonamento mais facilitado. Então, se nós quiséssemos aplicar o contexto dessa clínica aqui em outro ambiente, ou se quiséssemos evoluir esse sistema, seria muito possível pela capacidade que os bancos de dados não relacionais nos oferecem. E, inclusive, eu gostaria de estar mostrando aqui como estão nossas coleções. Temos coleção de paciente, médicos, enfermeiros, recepcionistas, o administrador, agendamentos, evolução, medicamentos e as dispensas. Todas aqui são as nossas coleções, são os nossos atores, né, do nosso sistema aqui. E nós conectamos essas coleções através de Objects IDs, para poder estar aproveitando melhor do modelo orientado a documentos, a fim também de manter um histórico mais completo, de forma mais acessível e dinâmica. Gostaria também de estar mostrando o nosso diagrama aqui de modelo entidade de relacionamento, em que nós temos aqui, né, cada um dos atores e seus atributos e suas respectivas ações. Isso aqui tudo envolve o nosso sistema. Agora eu vou estar passando para um maior detalhamento técnico do nosso código, né, de todo o código-fonte da aplicação do EloCare. Olá, meu nome é Túlio e eu vou estar detalhando a infraestrutura lógica do nosso sistema. Aqui a gente optou por uma arquitetura modular, separando as responsabilidades para facilitar durante o desenvolvimento. O nosso backend foi construído sobre o Node, com o framework Express, para fazer o controle das rotas. Aqui a gente também adotou um padrão MVC, com a inclusão de uma camada de repositórios, para estar atuando como um ponto de contato entre a lógica de negócio e o banco de dados. Aqui em Database, como um dos requisitos do projeto foi a proibição de uso de ORMs, APIs, bibliotecas que não seja do próprio SGBD, toda a comunicação que é feita no banco vai ser via drive nativo oficial do banco do MongoDB. Aqui, continuando em Database, aqui a gente implementou uma ligação utilizando a classe MonClient, onde adotamos o padrão Singlet na função de Connect para fazer apenas uma única instância de acesso ao banco que facilitou bastante durante o desenvolvimento. Além disso, as credenciais sensíveis de URL de conexão estão sendo injetadas via variáveis de ambiente através do pacote .env, que essas variáveis de ambiente vão estar no .env. Aqui, para cumprir as regras de utilizar apenas o comando SGBD, a gente criou uma camada de repositórios. Aqui a gente vai estar todas as coleções, como paciente, médico, agendamento e todas as outras entidades, que elas vão estar possuindo seu próprio repositório, que vão herdar da base repository, que a gente criou para fazer um melhor controle, em vez de ficar repetindo funções. Vão estar contendo os métodos do CRUD,
que utilizamos nele como os comandos nativos do SGBD, como insert one para fazer a criação, find one para fazer as consultas de ID e CPF, que a gente fez essa modificação para fazer esse tipo de consulta. O update one para edições, delete, esse find aqui para encontrar todos os usuários de determinada entidade. Aqui em Models, como o MongoDB é um banco de dados sem esquema fixo, a responsabilidade vai estar para garantir a estrutura de dados cai sobre a aplicação. E aqui em Models criamos o classe de modelo para organizar os documentos de todas as entidades antes de fazer a implementação delas. Aqui como exemplo, pegando como exemplo no modelo de usuário, ele tem sua estrutura que vai estar estender para outras entidades de usuário, como o administrador, que vai estar utilizando algumas dos seus construtores, recepcionista, enfermeiro, médico, vão ter seus próprios atributos, mas com a extensão do construtor de usuário. E junto nisso, na validação do usuário, vai estar com uma função que vai estar centralizando a lógica de tratamento de endereço e validação do CPF. Aqui também o sistema vai estar utilizando documentos incorporados para endereço, permitir que ele recupere todos os dados numa única leitura. E nos outros modelos tem suas estruturas de modelagem e alguns com suas próprias funcionalidades. Aqui na parte da segurança do sistema, através dos middlewares, a segurança vai estar garantida através de dois pilares, digamos assim, a criptografia e a autorização. As senhas dos profissionais, elas nunca vão estar sendo guardadas no banco em texto, sendo visível para quem possa consultar e ver a senha dos usuários lá. A gente vai estar utilizando o bycrypt para fazer o hash durante a senha, para impossibilitar essa leitura da senha, a não ser que o próprio usuário. Para autenticação a gente vai estar implementando o JWT. O nosso middleware de autenticação vai estar verificando a cada requisição e vai identificar o tipo do perfil dele, do usuário que está fazendo a requisição, se é admin, médico, enfermeiro. E aí, Bruno, meu nome é João, e agora a gente vai para a parte da interface, né? A parte de testar o sistema mesmo. Como é que vai funcionar? Eu vou passar aqui pelo fluxo principal, em ordem, né? Então, vou mostrar a primeira recepcionista, fazendo o agendamento de um paciente, depois a enfermeira fazendo a triagem, o médico fazendo a evolução, e por fim mostrar também a parte, como é que é o usuário do administrador, que é o conjunto dos três. Então, já tem aqui o e-mail e a senha de uma recepcionista. Bom, a recepcionista ela tem três interfaces principais. O dashboard mostra a visão geral do sistema, né? Mostra aqui o total de pacientes, os médicos disponíveis para fazer o agendamento e os agendamentos do dia de hoje, né? Tem aqui também, na ordem, os agendamentos de hoje e os pacientes que foram recentemente cadastrados. Na parte de gestão de usuário, a gente colocou que a recepcionista consegue fazer o cadastro não só de pacientes, mas também de médicos, enfermeiros e recepcionistas. Então, ela consegue fazer o agendamento preenchendo aqui os devidos dados, dependendo de cada usuário, né? E por fim, os agendamentos. Aqui a gente tem os agendamentos principais, né? Filtrados por data. A gente consegue também fazer um filtro aqui em cima por paciente, né? Filtrar só da Sofia, ou filtrar então só da doutora Laura, ou então filtrar por data, né? Dessa forma. Então, vou fazer um agendamento aqui. Vou colocar um agendamento. Aqui vai dar um erro, estourar um erro, porque o médico já tem um agendamento que vai conflitar com esse horário. Eu coloquei um agendamento de 6 às 6h30, né? Então, preciso colocar aqui de 6h30 até às 19h. Aí o agendamento está criado aqui. E o agendamento de 6 às 6h30, né, que estava conflitando. Então, a Camila vai aparecer aqui nessa parte, né? Vai estar como pendente. A gente tem alguns outros que já deu como concluído. Então, agora vamos para a parte da enfermeira. Vou pegar ela aqui, e-mail e a senha. Perfil de acesso enfermeira. Beleza. A enfermeira ela tem duas interfaces principais, né? A enfermeira ela é responsável pela triagem. A gente tem aqui o número de pacientes aguardando a triagem e triagens finalizadas. É filtrado aqui dessa forma, né? Separado, né? Dessa forma. E a gente tem a parte da farmácia. A gente colocou que a enfermeira também, na clínica, ela é a responsável por gerenciar o estoque de medicamentos. Então, a gente tem aqui o total de medicamentos.
Dessa forma, vou apagar um aqui para fazer o cadastro dele aqui com você. Vou colocar aqui estalopram, 10 miligramas, princípio ativo, esse estalopram, quantidade de 200. Lastrado. O estalopram aparece aqui embaixo, né? E dá para fazer, indo para a parte da triagem, né? Eu clico aqui em realizar a triagem e aí vou preencher os dados da triagem. Beleza, triagem realizada, a Camila saiu daqui, foi para cá, em triagens realizadas, está pronta para consulta. Então vamos lá fazer a consulta médica da Camila. Entrar aqui com o médico, aí beleza. Aí aqui o médico também é o mesmo conceito, mais ou menos, da enfermeira, né? Tem a fila de atendimento, o médico consegue ver aqui quem que está pronto para ser atendido, para ser chamado, e também ele consegue ver quem está na enfermaria, quem está aguardando triagem. E essa segunda aba aqui é dos históricos dos pacientes, né? O médico ele tem acesso a todas as consultas passadas de um paciente. Então, por exemplo, aqui o Lucas Paquetá aparece as consultas, né? Tanto a parte de evolução, a parte de receita prescrita fica separado, e aí ele consegue ver só o que foi prescrito para esse paciente, ou então o que foi na triagem, ou então a consulta em si, né? Então, beleza. Vamos para a parte aqui da consulta em si, né? Clica aqui em iniciar a consulta. Eu consigo colocar aqui o sítio principal, ou então um sítio secundário, que não é obrigatório. Aqui na lateral, a gente vê que tem os sinais vitais da triagem, sinais, o peso e a classificação. E vou colocar aqui um resumo de atendimento, vou pôr um genérico aqui. Bom, preenchi aqui com alguns, de forma genérica, né? Com atendimento. E aqui eu consigo colocar as prescrições, né? Que é onde a gente vai colocar. Então eu posso colocar aqui um medicamento, né? No caso vai ser o estalopram, 10 miligramas diariamente. E a validade dessa prescrição, que é 1º de março. Salvo aqui. Finalizo a consulta. Beleza. A Camila saiu daqui, né? E aqui no histórico de pacientes, se eu pesquisar a Camila e vier aqui, aparece as consultas da Camila, né? E a consulta no dia 25, né? Mostra também a data exata, que foi a hora exata que foi finalizada a consulta. No caso, é essa aqui, né? Da prescrição e da evolução médica. Dessa forma. E aqui dá para fazer consulta de outros pacientes também, né? Dessa forma. E agora, para finalizar, eu vou mostrar a parte do administrador. Aqui. Bom, a parte do administrador, como eu falei, ele é o conjunto dos três, né? Então, eu tenho o administrador, ele tem acesso a tudo que os outros usuários têm. Ele tem acesso ao dashboard, né? Aproveitando que a gente está aqui no dashboard, a gente vê que ele foi atualizado, né? A gente terminou a consulta da Camila, aqui deu como concluído. Na gestão dos usuários aqui, né? Ele também consegue fazer, o administrador consegue fazer o cadastro de qualquer usuário. Nos agendamentos, a gente viu aqui que a Camila também está concluída nessa parte aqui da tela. A fila de atendimentos, né? O histórico de pacientes, enfim, tudo que já foi mostrado, ele consegue fazer dessa forma, né? Consegue excluir os pacientes, enfim, né? Os pacientes ou outros usuários, enfim. Funciona dessa forma o nosso trabalho, né? E eu acho que é isso.